nervoso. Vai dar tudo certo. Você sabe que o editor vai usar essa parte, né? De começo assim pra... Ele adora. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no Leitor em Desespero. Bom, hoje estamos num cenário diferente e com uma pessoinha diferente. Hoje estamos aqui com a Luísa. A Luísa é uma das primeiras aqui que eu quero trazer no canal. Uma das intenções que eu tenho para o canal é utilizar essa visibilidade, essa voz, assim, para trazer mais autoras aqui da cidade e autoras da minha região, que tem autoras incríveis, autores incríveis. E eu acho que é muito importante a gente trazer mais da nossa cultura pro mundo, né? Que o pessoal fala muito, nossa, mas aqui na minha cidade não tem nada. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Me dá um nervoso quando eu uso essa frase. Porque, gente, tem, é só vocês ir atrás, sabe? Então, uma das coisas que eu quero trazer aqui pro canal é isso. E aí hoje a gente tá aqui com a Luísa. A Luísa tá lançando o livro dela, Crimes Perfeitos Deixam Suspeitos. Vou levantar um pouco. Ele vai estar sendo lançado... Eu não sei que dia esse vídeo vai ao ar, mas ele sai ao ar... Nossa senhora. Ele vai ser lançado dia 21 de março, meu aniversário também. Aniversário? Bom, gente, então essa é a Luísa e eu vou deixar aí embaixo pra vocês o link pro livro dela. Vai estar disponível em versão digital, tá disponível pelo Kindle Unlimited e também disponível para compra. E também quem quiser, você vai abrir mais venda pro livro físico depois. Sim. Então quem quiser depois também segue ela lá no Instagram, Luísa Caporali. Que assim que ela abrir mais vendas pro livro físico, vocês também podem estar encomendando com ela. O meu já tá encomendado, já estou super ansiosa para ler. E, bom, quer se apresentar pra galera? Bom, vou tentar ser breve para falar sobre mim. Meu nome é Luísa, então, como a Gabi falou, eu sou jornalista e foi escrevendo assim que eu tive a ideia de lançar esse livro. E eu tô tentando também usar a minha visibilidade, dar voz para essa parte cultural da nossa cidade, porque é o que a Gabi falou, que muita gente fala que não tem nada na cidade, não tem conteúdo na cidade, tem muito. Aqui tem um monte de coisa legal, não tem? Me ajuda? Tem. A gente tem uma AMPM bem completa. O que tem? A AMPM bem completa. Falei pra você! Trabalhando num jornal aqui da cidade, eu tento sempre dar voz para isso, e acho que agora é um pouquinho da minha vez de falar a minha própria voz. Então eu tô muito feliz por estar aqui. Ai, gente, que linda! Bom, o livro da Luísa, Crimes Perfeitos Deixam Suspeitos, vai estar aí narrando, então, uma escritora. E essa escritora, ela tá sendo acusada de matar um homem pelos mesmos métodos que ela utiliza nos livros dela. E é aí que ela vai ter que provar que crimes perfeitos deixam suspeitos. Gente, eu arrepio, juro, eu arrepio só de pensar, porque acho que, nossa, acho que vai estar incrível. E... mais alguma coisa pra falar do livro, assim? Acho que a gente vai desenvolvendo aqui conforme né? o vídeo for rolando, pra eu não contar spoilers do próprio livro e do próprio vídeo também, né? Bom, eu abri lá no Instagram, uma caixinha de perguntas para o pessoal fazer as perguntas aí pra Luísa, o que eles iriam querer saber dela e do livro dela. E uma das perguntas que mais teve é a sua inspiração pro livro. Da onde veio essa inspiração? Tá, eu vou tentar ser breve também pra falar isso, porque se deixar eu vou ficar falando muito. Mas assim, eu sempre tive vontade de escrever um livro. Eu sempre comecei a escrever muitas histórias, parei no meio do caminho, falei, não gostei muito dessa, escrevia 50, 100 páginas, largava. E aí, quando eu conheci a Eliana Godoy, que você, na verdade, a Gabi Matos mandou no grupo do WhatsApp, falando que ela ia lançar um livro, eu falei, vou fazer uma matéria, né, sobre isso no jornal. E aí, quando eu tava conversando com ela, que surgiu assim, vou escrever um livro pra valer, vou fazer e vou lançar. E aí, no mês seguinte, assim, isso aconteceu em agosto, em setembro, eu comecei a fazer um curso de romance policial, de escrita de romance policial. E eu tinha que desenvolver uma história pra esse curso. E aí eu podia pegar qualquer uma das histórias que eu já tinha começado e
usar ela. Só que daí eu falei, não, eu vou começar do zero uma história, porque se eu gostar dessa história, ela vai ser ela que eu vou publicar. E aí eu lembrei que uns dias atrás eu tinha visto uma notícia de uma mulher lá dos Estados Unidos que estava sendo acusada de matar o marido, e ela era escritora de um livro que chamava Como Matar Seu Marido. E eu achei essa história sinistra. Qual que é? E ela foi presa mesmo. Ela por foi isso, presa. Né? Sim. E assim, não que eu achei legal, mas eu achei sinistro. E eu falei, gente, isso é ótimo pra uma história. E como assim, tava na época acontecendo, eu falei, vou desenvolver uma história em cima disso. E aí pra esse curso a gente tinha que criar lá o enredo e tudo mais e escrever o primeiro capítulo. Aí escrevi o primeiro capítulo, mandei lá pro curso e o professor gostou muito. Era um professor do Chile até, e aí eu tive que traduzir e tudo mais. E ele falou assim, continua escrevendo que eu acho que vai vir uma história muito legal por aí, eu não vejo a hora de saber o que vai acontecer. Eu falei, é isso, vou escrever essa história. Inicialmente era pra ser um conto, na verdade, era pra ser toda a história se passando dentro de uma entrevista, porque assim, como eu sou jornalista e tudo mais, eu gosto muito dessa coisa de jornalismo investigativo e tudo mais. E aí o que eu queria fazer a princípio, só pra explicar um pouquinho. O primeiro capítulo, ele se passa em uma entrevista. É a Lana dando uma entrevista pra jovem Isabela, que é uma jornalista ali da pequena cidade da Penha do Rio Coral, na verdade. Que é inspirada a Quinta Pira também, mas depois eu vou falar um pouco sobre isso mais pra frente. E o livro inteiro, o conto inteiro, se passaria dentro dessa entrevista. E aí ia ter uns flashbacks e tudo mais. Só que daí, conforme eu fui escrevendo, esse conto que era pra ter tipo umas 50 páginas, quando eu vi já tava com 200. Daí eu falei, não vai mais ser um conto. Aí eu fui desenvolvendo mais e tudo mais, e aí acabou não sendo um conto e não se passando só em uma cena. Acabou se tornando o que é hoje. Então, assim, foi uma coisa muito papum, assim, que eu tive a ideia pro curso e foi. Foi. Só foi. Só foi. Ai, que legal. Bom, mais uma dessa questão de inspiração. Você tem autores e obras favoritos nos quais você se inspira? Eu vou tentar ser breve em tudo que eu for falar, mas é difícil, porque assim... Entendo muito. Porque assim, eu sempre gostei muito de ler, de escrever, assim como grande parte dos brasileiros, eu também fui alfabetizada lendo Maurício de Souza. E aí, eu nunca deixei de ler, assim, né? Depois que eu deixei de ler o Maurício de Souza, eu comecei a ler Querido Diário Otário. Aí depois disso passou pra sagas, tipo Percy Jackson, Harry Potter, Jogos Vorazes e tudo mais. E aí depois disso eu fiquei um pequeno período, assim, sem ler muito. E aí quando eu voltei, eu tava meio perdida, não sabia o que as pessoas estavam lendo mais. Eu falei, vou começar por um clássico que não tem como dar errado, que meu pai gostava muito e tudo mais, eu falei, vou começar por isso, que é Agatha Christie. Isso foi em 2018 que eu voltei a ler assim. Aí eu comecei a comprar muitos livros da Agatha Christie. Eu comecei a comprar aqueles box que vinham vários livros capa juntos. dura, assim. Ai, lindos. Amo. E aí eu comecei a devorar os livros assim e eu me encontrei naquele gênero. E aí depois disso eu comecei a comprar outros livros, ler outros autores, ler outros gêneros. Tanto que assim, por mais que eu goste muito dessa parte de suspense, romance policial, eu também gosto muito de romance, eu gosto de romance de época, eu gosto de ficção científica, eu gosto de tudo. Mas o meu preferido é de fato suspense, né? E assim, autores de uma forma geral, eu não vou dizer que tem um que eu goste mais. Além da Agatha Christie, que é óbvio, uma inspiração pra todo mundo que gosta desse gênero. Então eu diria que é a Agatha Christie. E os outros eu acho que eu leio um pouco de cada, e aí eu vou me inspirando no que tem pra se inspirar. Às vezes eu vejo uma notícia, eu me inspiro pra alguma coisa, como foi o caso dessa mulher. Eu leio um livro, eu me inspiro em alguma coisa. Então, assim, vamos dizer que os livros que eu mais me inspirei pra escrever essa história foram todos da Agatha Christie, pra tentar desenvolver uma trama que tivesse ligada. O Homem de Giz, eu também me inspirei bastante. Garota Exemplar, é meu livro preferido da vida, então... Vai ter um pouquinho ali de Garota Exemplar que as pessoas vão conseguir perceber a influência. E acho que foi isso. Pra esse livro é isso. Legal. Você acredita que até hoje eu não terminei de ler Sério? Garota Exemplar? Eu peguei na biblioteca. Eu comecei a ler umas 3 vezes e até hoje eu não terminei. Eu amo. Gente, eu assisti primeiro o filme, né? E aí eu fiquei já apaixonada pelo filme. Eu vi muitas e muitas vezes. E aí eu peguei pra ler, eu li em 2 dias, assim. Aí eu coloquei o filme pro meu namorado ver. Eu falei, ó, fica esperto, hein? Fica esperto, porque essa aqui é a minha maior inspiração. Não, brincadeira, coitado. Vai que a família dele veja e fala, nossa, ele tá em perigo. Ele não tá, ele tá seguro. Gabriel, larga agora. Ele tá seguro. Ou será que não? Próxima pergunta. Você
se inspirou em algum amigo pra escrever algum personagem do livro? Cara, eu espero que não, porque todo mundo vai ver que, assim, é um livro pesado, são personagens difíceis. É tipo aquele livro que você pega e fala, não tem uma pessoa sã nesse livro. É isso. Então eu espero que... tem um quezinho, um probleminha. Eu espero que eu não tenha me inspirado em ninguém. Tanto que eu mudei o nome da cidade justamente por isso, pra ninguém achar que eu me inspirei em alguém aqui de Itapira. Porque, por exemplo, como eu sou jornalista, eu fiquei com muito receio de, tipo, alguém ler e ver o nome do jornal estampado ali no meu livro. Aí eu quis mudar algumas coisas. Então, assim... primeiro eu tinha colocado o nome de Itapira mesmo, ia ser totalmente baseado em Itapira. Eu falei, não, vou mudar algumas coisinhas. Aí eu mudei pra Penha do Rio do Peixe, que era o nome que Itapira tinha antes de ser Itapira. Eu falei, não, tá muito na cara também. Aí eu mudei pra Penha do Rio Coral. Então, assim, tem muitos pontos que é baseado em Itapira, mas a história da cidade é completamente diferente. Eu cuidei até disso, de deixar clara a história da cidade, a dinâmica da cidade. Mas tem algumas partes que continuam sendo parecidas. Então vamos dizer que eu me inspirei na cidade, mas em pessoas eu espero muito que eu não conheça ninguém igual os personagens dos meus livros. Pode ter certeza disso. Que bom. Eu acho que até sei quem perguntou isso. Tranquilos. É a minha amiga Biasga. Espero que ela esteja vendo esse livro, porque ela é loira e a minha personagem principal também é loira. Bia, não foi inspirada em você. Espero. Fica tranquila. E quando você começou a escrever, quando começou o processo de escrita? Bom, começou Acho no que curso, foi no curso, né? no curso foi em setembro, então fiquei 5 meses escrevendo, um mês rapidinho. revisando e tudo mais, porque eu falei assim, os outros livros, eu tenho o hábito, pelo menos não sei se é uma coisa normal, mas eu tenho o hábito, tipo, de antes de dormir, ficar pensando, só que não na minha vida, eu vou criando histórias, e aí eu fico meses na mesma história, às vezes eu paro uma história e aí eu começo a fazer uma outra temporada dessa história. Isso eu faço desde sempre. E aí sempre eu peguei, começava a escrever e largava no meio do caminho. Falava, não tá muito bom essa, não tá legal essa. E deixava de lado e criava outra, e começava outra e ficava nesse círculo. Aí quando eu comecei Crimes Perfeitos, eu falei assim, não, essa eu vou terminar. Então eu sentava pelo menos um pouquinho todos os dias, dava uma lida, escrevia, ou então criava alguma coisa em cima. Então eu coloquei na minha cabeça, falei pro meu psicólogo também, falei, olha, eu vou terminar esse livro. E aí, quando eu terminei, foi assim, uma grande vitória pra mim. E aí, em um mês, teve toda a revisão, diagramação, correr atrás da divulgação e tudo mais. Foi uma loucura, mas eu tô muito feliz com o resultado. Ai, que legal. Nossa, eu achei que tinha começado já fazia um tempo, Não. assim, em setembro. Menina, Foi você muito arrasou rápido, demais. foi muito rápido. E assim, Mulher. eu acho que vai ter até uma pergunta sobre isso. Sobre o próximo livro. Ele já tá sendo Sim. desenvolvido há muito tempo e eu não vejo a hora de voltar a fazer ele. Ai, que legal. Se quiser até fazer essa pergunta, acho que eu É uma das coisas. Mas antes de a gente ir pra ela, também queriam saber se você teve alguma dificuldade no processo de escrita. Foi o foco, principalmente, de tipo realmente sentar e terminar, porque isso pra mim sempre foi muito difícil de ir até o final das coisas. Tanto que, uma curiosidade sobre mim, eu tenho uma tatuagem, foi a primeira tatuagem que eu fiz, que foi Don't Give Up, porque eu sempre desistia de tudo no meio do caminho. Até mesmo nesse processo de escrita. Então, a coisa mais difícil foi realmente terminar. Aí depois foi fazer a revisão, porque toda vez que eu lia alguma coisa, eu falava, não, eu quero mudar isso aqui tá péssimo, não tá bom. Enfim, isso também foi bem difícil. E agora, no processo de escrita, escrita mesmo falando, questão verbal, isso foi muito complicada. Porque assim, eu penso de um jeito, e aí eu colocava lá no passado, ia pro presente e tudo mais. E assim... Eu passei muitas horas revisando isso, outras pessoas passaram horas revisando isso, mas por ser meu primeiro livro, eu não tô me cobrando tanto. Tipo, eu acho que tá tudo certo, mas se não tiver, me perdoem. Mas isso foi difícil, isso foi difícil. Não, isso é mais do que normal. Sim, espero. Bom, e aí a gente volta pra pergunta, né? Quais os seus novos projetos ou lançamentos? Você já tem alguma coisa em mente? Tem muitas coisas em mente. A gente ama isso. Eu tenho uma pasta lá no meu computador com umas 13 histórias paradas que eu já comecei. Que tá, tipo, tem umas que já estão com 150 páginas e eu parei. Falei, não, tá uma bola. Desculpa, não sei se pode falar esse tipo de coisa. Mas não tava tão legal, eu parei. Mas a minha história, assim, que é a minha queridinha, porque Crimes Perfeitos Deixam Suspeitos, é muito pesado. É um clima pesado, são personagens difíceis de lidar, são situações muito complicadas mesmo e delicadas. Então, assim, teve horas que eu tava escrevendo e eu ficava, meu Deus, que livro pesado, eu não quero mais ficar nessa situação. Então, eu espero que isso cause esse sentimento nos leitores também, porque é a proposta. Mas é uma coisa que me deixou, assim, angustiada em alguns momentos.
Agora o próximo livro, eu não vou falar muito dele ainda, né, pra focar mais em Crimes Perfeitos, mas ele é meu queridinho. Meu queridinho, a personagem principal chama Hannah, que é o nome de uma das minhas cachorras, e isso é tudo que eu posso falar, mas ele é meu queridinho. E o gênero? Segue no gênero de mistério? Segue, mas é bem mais leve e vai ter muito mais romance. Isso eu posso, isso eu posso falar. Amo um romance. Bom, e qual tá sendo a sensação de lançar um livro pela primeira vez? Tá sendo caos. Não, brincadeira, tá sendo muito legal. Tá tendo uma resposta muito legal, muito positiva, que eu não pensei que fosse ter. Tipo, eu pensei que na pré-venda ia ter 2 vendas, ia ter 2 pessoas que falaram, legal, minha mãe e meu pai. Pensei que ia ser isso. O Gabriel, porque eu ia obrigar ele. Mas não, tô tendo muita gente que, tipo, tá indo, tá comprando, tá falando, eu quero ler, tá encomendando lá no Kindle e tudo mais. E, tipo, assim, eu já vendi o suficiente pra encher um ônibus. E eu nunca pensei que isso ia acontecer. Mulher! Então, assim, tá sendo muito doido. E eu escolhi o meu aniversário pra lançar esse livro, porque é meu aniversário de 25 anos. E 25 anos é uma idade muito bonita, né? Tipo, é um quarto de século. Então, eu achei muito legal essa idade. Eu falei assim, quando eu fizer 25 anos, eu vou ser oficialmente uma autora. Então, assim, eu tô animada pro meu aniversário igual eu não ficava desde quando eu era criança. Porque eu tô muito, muito animada, com muito medo também da reação das pessoas, o que elas vão achar e tudo mais. Mas a Elianai, que foi quem me inspirou a escrever e tudo mais, ela já leu o livro, ela aprovou. Então eu fiquei muito mais tranquila depois que alguém, que não foi o Gabriel, que ia gostar de tudo que eu escrevesse. Gabriel é meu namorado. Alguém falou, tá legal, eu gostei muito, aprovado. Daí eu tô bem mais tranquila em relação a isso, mas eu tô tentando também lidar com o fato que algumas pessoas podem não gostar, e isso é normal. Críticas, acho que sempre acontecem. Sim, né? e assim, tenho todo o respaldo do meu psicólogo, então podem me xingar à vontade que meu psicólogo vai me ajudar. A terapia tá em dia, podem vir. Vou até mandar esse vídeo pra ele depois, ele vai ficar feliz. Ah, que legal. Bom, e o nome do livro? Essa pergunta eu achei muito legal. Eu não sei, eu mandei pra ela antes as perguntas, né, pra ela já agilizar, porque senão a gente fica, né, tem toque. Mas enfim, essa eu achei muito legal. O nome do livro tem inspiração em Engenheiros do Havaí? É um trocadilho só. Ah. É um trocadilho de fato. Porque eu fiquei bastante tempo pensando, como é que eu vou dar um nome, né? Porque eu queria que fosse baseado naquela notícia, né? Como matar seu marido. Mas não queria que fosse exatamente aquilo, porque eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo da família e da mulher me processar. Então eu não quis que fosse voltado totalmente pra isso. O miserável é um gênio! Aí eu tava pensando no que eu podia fazer e tal. Eu lembrei da música do Engenheiros do Havaí e falei, vou fazer um trocadilho em cima disso. Então, assim, foi um pouquinho baseado, assim. E espero que eles me processem. Como é que é a música do Engenheiros? Eu não conheço, gente. Crimes perfeitos. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. É isso que eles falam. Que legal. E aí não no título da música, é na letra É, na mesmo. letra. E aí eles falam que não deixam, e eu vou falar que deixam. É só um trocadilho. Espero que eles não me processem. Que legal, adorei. E sobre a capa. Essa, na verdade, é uma pergunta minha. A capa eu achei muito bonita, porque eu adoro capas, assim, por mais que... Minimalista. Capas, sim, por mais que eu goste daquelas capas de design, coloridas, tal. Eu amo capas minimalistas e eu queria saber a sua inspiração, se tem alguma coisa aí por trás da capa. Tem muitas coisas por trás da capa. Adoro. Tem uma coisa que eu posso falar e tem outra que eu não posso. Uma é que a Alana, a personagem principal, ela tá sempre fumando. Ela tá sempre fumando. Eu fumo, eu tô numa fase ótima, eu faço de tudo. Eu só não saio de casa porque eu não quero. Então, assim, lá no curso a gente tinha que desenvolver uma capa. Eu falei, vou fazer uma capa simples, porque eu não sou muito boa em Photoshop, essas coisas. Vou fazer pelo Canva aqui mesmo. Aí eu peguei e fiz, falei, vou fazer só isso aqui, porque é uma referência ao fato dela estar sempre fumando e tal. Pronto, foi isso. Só que daí vai ter muita coisa por trás dessa fumacinha aqui. Ai, que emoção. Eu já tô ansiosa, sabe? Porque uma das coisas que eu mais gosto quando eu tô no processo de leitura é quando dá aquele clique no título e na capa, sabe? Quando você começa sei lá, tem um elemento, lá tem um corvo, aí aparece o corvo na história e é o corvo que trama toda a reviravolta. E eu adoro isso. A fumaça vai ser bem importante pra história. Ai, adoro. Além do fato da Alana estar sempre legal. fumando. Uma coisa interessante sobre a Alana é que ela é uma mocinha que foi feita pra ser odiada. Se você gosta da Alana, procura ajuda. Ela é péssima. E
aí eu pensei... Já deixa o contato do seu psicólogo aí. Sim. Aí eu pensei em fazer a Lana ser a pessoa, assim, mais desprezível que eu conseguisse pensar em fazer ela. Então eu coloquei vários defeitos nela, assim, muitos, fui jogando, assim. E uma coisa que eu sempre vi como defeito, em uma pessoa próxima minha, que até sabe, quando ele assistir esse vídeo ele vai saber também, é o fato de fumar, que é uma coisa que me atrapalhou muito durante a minha infância. Então eu coloquei isso nela. Então o tempo inteiro ela vai estar com o cigarro na boca, o tempo inteiro. Hoje em dia a ciência atrapalha. Fala que não pode fumar. Palhaçada, inventaram isso. Entendi. E aí por isso que veio essa fumaça e vai ter outras coisas importantes da fumaça também. Ai, que legal. Bom, É isso. o que eu tinha anotado que é isso. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Alguma pergunta que fizeram diretamente pra você? Ó, eu acho importante as pessoas saberem que é um livro pesado, que tem tópicos bem pesados. Gatilhos? Gatilhos, tem Alerta violência. gatilhos. Tem substâncias ilícitas, tem coisas pesadas. Então, se você for alguém muito sensível e tudo mais, tome cuidado pra ler, isso é importante. É uma coisa muito interessante que eu não falei em nenhum momento, que a história se passa em 2 momentos, em 2 períodos diferentes. São 2 linhas do tempo. Ela se passa em 2010 e em 1996. Ai, adoro! Sim. Então essas são coisas que eu não cheguei a falar ainda, mas é isso, se passa em 2 períodos. E eu tentei pegar bastante elementos, assim, dos 2 períodos. Assim, em 96 eu não estava nem viva, mas eu conversei bastante com meus pais e tal, pra conseguir pegar alguns elementos. E 2010 eu achei que foi uma época que combinou melhor com a história, com alguns elementos que vão ser decisivos pra trama também. Então essa é uma coisa importante que eu não falei pra ninguém ainda, com exclusividade aqui no canal da Gabi. Ai, adoro. Acho que é isso. Ai, que legal. Bom, eu tô muito ansiosa e espero que vocês, depois desse vídeo, vocês também tenham ficado ansiosos e curiosos pra conferir essa história. É uma história curta, gente. Tem que 200 páginas que eu vi lá no Kindle. O físico tá com 300 e o Kindle deve estar com umas 200 e poucas. Eu vi que lá no Kindle tava com 200. Mas então, olha, gente, dá pra ler assim rapidinho. Então eu espero que vocês fiquem ligados aí, dia 21 de março. Eu acho que esse vídeo vai ao ar depois, mas já clica aí no link. Se eu não conseguir deixar o link, procura lá na Amazon. Crimes Perfeitos, Deixam Suspeitos. E vamos conferir essa história. Tá disponível no Kindle Unlimited, gente. Tá no Kindle Unlimited, assim. Então, vocês não têm desculpa pra não ler, entendeu? Tem que ler. Assim, tem que ler. E eu acho que já em abril eu também já vou estar lendo essa história. Então, logo vocês vão estar conferindo aqui no canal. E lá pelo meu Instagram. Vou deixando minhas impressões por aí, e espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado de conhecer a Luísa. Ela é uma fofa, gente, a gente já se conhece há um tempo pelo Clube do Livro, pelo próprio jornal, né? Sim. Ela faz bastante cobertura da parte cultural e eu acho isso super legal também, aliás. Eu gosto bastante da voz à parte cultural da nossa cidade. Não só da nossa cidade, como de outros lugares também, aqui da região. A Luísa também, quem for aí de Itapira região, a Luísa vai estar presente no evento que vai ter em Mojimirim. Que dia que vai ser mesmo? Você dia lembra? 28 de maio. Dia 28 de maio vai ter um evento em Mojimirim, um evento geek que vai estar, inclusive, eu vou estar lá e outras autoras aqui da cidade, autoras da região de Mojimirim, Mogi Guaçu, vão estar lá, vão ter ilustradores, gente, vai estar assim, recheado de atrações, então... Se você é daqueles que falam, na minha cidade não tem nada, vocês vão dia 28 de maio, lá em Mojimirim, conferir o evento e vocês vão saber, gente, vocês vão conhecer que a nossa região tem muito talento, tem muita gente pra prestigiar e, inclusive, quem tá organizando é o meu editor. Ah, mesmo? Eu acho que você não sabia, né? Não. Eu não tinha falado. Olá, editor da Gabi. Opa! Oi, e aí? É o meu editor, o Dani, Dani? Fica aí a questão. O pessoal da Hunters, que tá organizando esse evento lá em Mojimirim. Então... Legal, eles não me conheciam também, acho. Prazer, pessoal. Então, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logo teremos mais vídeos assim no canal. Uma das próximas, inclusive, é a Elenay. Eu ainda vou fazer o convite pra ela, né, se ela estiver assistindo. Você já se sinta convidada. Inclusive, eu dediquei o livro pra ela. Ele está lá dedicado a ela. Gente, ela é minha musa inspiradora. De Itapirense pra Itapirense. Vocês têm noção do que é isso? Uma itapirense autora inspirando outra autora.
Gente, isso é demais. Isso pra mim palpita meu coração, assim. Eu fico super feliz, de verdade. Fico feliz. Mas então é isso, gente. Beijo, beijo e até depois.